Graça e paz, meus irmãos. Amém? Você possa abrir sua Bíblia para a gente fazer nossa leitura, que vai servir de base para o que a gente vai falar hoje. É o livro de Jonas. A gente vai ler todo o livro de Jonas. Mas são só 4 capítulos. Livro de Jonas. Amém? Todos acharam? Vamos lá? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor foi para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pegou a passagem e embarcou no navio para ir com eles, para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar toda a carga que estava no navio, para que ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, e ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e disse: o que está acontecendo com você? E agarrando no sono, levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus lembre-se de nós para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. E lhes disseram: agora diga-nos quem é o culpado por este mal que nos aconteceu. Qual é a sua ocupação? E de onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque eles lhe haviam contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar estava se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: pegue-me e lance-me no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam e esforçaram-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida desse homem. Não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos a ele. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele respondeu. No ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares,
e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluindo da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até o fundamento dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor Deus meu. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, e no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aqueles que lhe és misericordioso, mas com a voz do engrandecimento eu te ofereci sacrifício e prometi, e o que eu prometi cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e esse vomitou Jonas na terra. A palavra do Senhor veio novamente a Jonas pela segunda vez, dizendo: levanta-se e vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e finalmente foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Era necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminhando 1 dia e pregava dizendo o seguinte: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram-se roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre as cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandamento do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo animais, bois e ovelhas, podem comer alguma coisa. Não lhes deem pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamaram fortemente a Deus e se converteram cada um do seu caminho e da violência de suas mãos. Quem sabe, talvez Deus volte e mude de ideia, então afaste o furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram e se converteram do seu caminho mau. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu lhe disse, estando ainda na minha terra? Por isso eu me adiantei fugindo para Tarse, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que tires a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: você acha razoável essa sua ira? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste da mesma, e ali construiu um abrigo e sentou-se na sombra, para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta em cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme, que atacou a planta, e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu sobre a cabeça de Jonas, e de maneira que ele quase desmaiou.
Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. Então o Senhor disse: Deus tem compaixão da planta. Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não fez crescer. Numa noite ela cresceu e na noite seguinte desapareceu. Você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 pessoas que não lhe sabe distinguir a mão direita da esquerda, e também muitos animais? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre a tua palavra, Senhor, eu te peço uma coisa: que o Senhor guie tudo, Senhor Deus, que eu falar. Que o Senhor comunique, Pai, uma palavra poderosa, transformadora e edificante para a tua igreja. Pai, através de mim e apesar de mim, tem misericórdia da minha vida. Quem sou eu, Pai? Mas eu sei que o Senhor usa de homens, usa de pessoas que estão diante do Senhor dispostas a serem usadas. E aqui eu me coloco, Senhor Deus. Eu quero ser boca tua para a minha igreja hoje. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, usa a minha vida, e que o Espírito Santo assim ilumine o coração e mente dos meus irmãos, para que a palavra lida e a palavra pregada possa ser entendida a todos os corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Livro do profeta Jonas. Eu não sei você, mas quando eu leio Jonas, eu penso que algo está errado. Eu penso que Deus, de propósito, fez essa história para que a gente pudesse ver que as coisas parecem viradas. Porque pense no seguinte: nós temos um profeta, um homem de Deus, e esse que é rebelde a Deus. Esse que deveria ser obediente, ele é o rebelde da história. A gente tem um encontro que Jonas tem com os marinheiros pagãos. Esses que eram pagãos, diante dos feitos de Deus, se arrependem e louvam a Deus. Temos também um rei poderoso da maior nação e a nação mais cruel que existia na época. E o que é que ele acontece? Ele se arrepende, ele se humilha, pano de saco, cinzas, e se humilha diante de Deus. E a gente tem as vacas, os animais, que até os animais, pano de saco e jejum. Toda vez que eu olho para essa história aqui, eu digo: rapaz, está tudo ao contrário nessa história. Existe um gênero literário chamado sátira, que por meio de uma história cômica, engraçada, quer dizer algo. Talvez isso se aplique aqui, nessa história. Quando a gente vai estudar sobre o profeta Jonas, é engraçado que o livro do profeta ele é um pouco diferente de outros profetas. Porque não é um livro que vai falar a palavra de Deus, as palavras de um profeta. Eis que o Senhor te diz, né? Como diz os profetas. Aqui é um livro profético, mas que conta a história de um profeta. Conta a história de Jonas. E se a gente for procurar mais a fundo a respeito de Jonas, nós vamos encontrar dois textos muito curiosos. Porque Jonas, ele aparece lá em 2 Reis 14, 23 a 25, ele profetizando na vida de Jeroboão II. Só que a Bíblia vai falar que Jeroboão II era o rei mau. E Jonas dá lá a profecia do Senhor, dizendo que ele iria conquistar as terras do leste. Vamos ler esses dois textos, ou pelo menos eu vou ler aqui para você, você pode acompanhar. Ele diz assim, ó, 2 Reis 14, 23 a 25. No 15º ano de reinado de Amazias, filho de Joás, o rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria.
e o reinou 41 anos. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. E este levou Israel a cometer pecados. Estabeleceu limites de Israel, olha, desde Amate até o mar de Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio do seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta que era de Gete-Éfer. Só que a gente vai encontrar em Amós, o profeta Amós, desfazendo a profecia que Jonas fez na vida de Jeroboão II. Lá em Amós 6, 13 a 14, diz o seguinte: vocês se alegram por terem conquistado Lodebar, dizem, não é de fato que nossas próprias forças nos apoderamos de Carnamim? Pois eis que trarei contra vocês, ó casa de Israel, uma nação que os oprimirá, desde a entrada de Amate até o ribeiro de Arabá, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Então a gente tem Jonas proferindo na vida de Jeroboão II e Amós também proferindo, desfazendo a profecia. Então a gente tem uma primeira impressão do profeta, um profeta que ele é lá, carrancudo, rebelde, um cara que é meio estabanado, né? Sabe por que eu digo isso? Porque quando a palavra do Senhor se levanta a Jonas e diz assim, ó, vai para Nínive, em vez dele ir para o leste, ele vai para o outro lugar, tão longe quanto possível, e ali ele tenta fugir. E logo nesse começo, quando a gente está lendo Jonas, algumas coisas a gente começa a se perguntar, por que ele vai fugir? Por que Jonas fugiu? Será que ele tinha medo daquela nação? Claro, convenhamos que a nação ninivita era uma nação mau e cruel. Era uma nação que constantemente oprimia o povo hebreu. Jonas sabia quem era o povo ninivita. Mas essa pergunta, por quê? Ela foi respondida no capítulo 4 e a gente chega lá. Mas ele foge. Ele foge para Tarsis, pega um barco como a gente acabou de ler. Só que nesse barco ele vai lá dormir e Deus manda uma tempestade. Uma tempestade, todo mundo começa a orar ao seu Deus. E lá eles tiram sorte para saber de quem era a culpa de tudo aquilo. E veja só, cai sobre Jonas. Jonas, o profeta que estava lá dormindo. Aí eles vão lá acordar, olha, acorda aí, ó, vai orar ao teu Deus. Lançaram sorte, olha, é você, o que é que você fez? De onde você é? E ele começa a falar uma baboseira de crente. Ah, eu sou hebreu, eu sou servo do Deus que fez o céu e a terra. Ora, criatura, se tu és servo do Deus que fez o céu e a terra, como é que tu está fugindo desse Deus? O que é que deu nessa tua cabeça de um Deus tão poderoso que criou céu, terra, mar e tudo, e você está fugindo dele? Aí eles entraram em confusão. Estamos perdidos. E aí a gente, o que é que a gente vai fazer? Eles não sabiam o que fazer. Perguntou ao culpado. Culpado, o que é que a gente faz? E aí, sabe o que é interessante? Ele faz assim, ó, me joga no mar. E a um primeiro momento isso pode parecer até altruísta da parte do profeta. Mas a gente vai ver mais para frente que não é bem assim. Mas assim que eles jogam Jonas no mar, acontece algo interessante, que o mar cessa a tempestade. Todo o esforço dele, né, que eles estavam fazendo não deu em nada. E quando eles jogaram o profeta, o mar se acalmou. Ali eles reconhecem ao Senhor e o seu poderio. Ali eles reconhecem que Deus, Ele é realmente o Deus que criou os céus, os mares, as terras, e que há todo poder. E ali eles fizeram o quê? Adoraram e fizeram votos ao Senhor. O que é que aconteceu? Eles se arrependeram no coração, adoraram ao Senhor, reconheceram sua autoridade, adoraram a Ele, louvaram e fizeram votos ao Senhor. Veja,
a vida do profeta, mesmo na teimosia dele, ainda pelo caminho converteu alguns. Mas calma lá, a história do profeta não termina. Ele pensa que vai morrer. Provavelmente passou pela cabeça do profeta: aqui será meu fim, eu vou afundar e morrer afogado. Mas como essa história nada está no lugar certo, como essa história nada seguia pelo normal, natural, um peixe grande vem e engole o profeta. E ali, quando ele pensou que ele ia morrer, Deus botou ele no cantinho. Pense na sua vida. Botou ele de castigo. Só que ele botou de castigo no ventre do grande peixe. E ali, meus irmãos, ele faz uma oração. Ele faz uma oração. E sabe que, meu irmão, você não vai encontrar nessa oração um pedido de arrependimento, de desculpa a Deus. Ele vai falar assim, ele vai falar que o Senhor lembrou dele na aflição, que o Senhor não esqueceu e que no momento mais difícil Deus estava presente. Na verdade, ali naquela oração ele nunca se arrepende, mas agradece a Deus por não abandonar. E ali ele diz: tá bom Senhor, eu vou cumprir o que o Senhor falou para mim. E o que é que acontece? O grande peixe solta Jonas na terra. E mais uma vez ele diz: vai para Nínive, minha criatura, vai para Nínive, vai. E ele faz: tá bom, eu vou para Nínive. Mesmo contrariado, ele vai para Nínive. Por que eu digo mesmo contrariado? Porque ele sabia, a Bíblia conta que Nínive era uma grande cidade, que levaria 3 dias a pé para percorrer toda a cidade. Sabe o que o profeta faz? Ele percorre um dia só. E sabe qual é a profecia que ele dá? São 5 palavras. 5 palavras. Ele não percorre a cidade toda. E na profecia dele de 5 palavras, ele omite um bocado de coisa. Porque ele não fala qual é o pecado de Nínive. Ele não joga assim: Nínive, vocês que cometem isso, se arrependam. Não. O que ele diz é que dentro de 40 dias a cidade será destruída. Ele percorre um dia só, fala um discurso de uma pregação de 5 palavras, onde não fala o pecado de Nínive, onde não menciona Deus, e ele não diz qual é a solução. Ele só diz qual é o problema: vai acontecer isso. Ele não diz assim, ó, vocês precisam se arrepender. Esse ele não fala. É como se o profeta estivesse sabotando o próprio discurso, a própria profecia. Veja que profeta de coração duro. Sabe o que o profeta queria, meu irmão? O profeta queria que todo mundo ali fosse consumido pelo fogo. Consumido pelo fogo. Mas, como nessa história está tudo diferente, o povo se arrepende. O povo se arrepende, veste saco. O rei, o alto comandante daquela nação, se arrepende, pano de saco, jejum na nação inteira. Salvação chegou naquele lugar. Sabe o que o profeta falou? Senhor, tira a minha vida, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer, Senhor, do que ver essas pessoas arrependidas. Sabe o que ele fala? Eu sabia, Senhor, eu sabia quem era tu. Eu não quis vir aqui porque eu sabia que o Senhor é compassivo para com aqueles. Engraçado, ele faz a descrição lá de Êxodo 34:6 para o Senhor. Olha o que diz: Senhor passou diante de Moisés e proclamou: ó Senhor, o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. O profeta jogou na cara de Deus essa palavra como se fosse condenar a Deus. E dizer assim: ah Senhor, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Que assim que proclamasse, eles iam se arrepender. Eu prefiro morrer, Senhor, do que ver esse povo. Sabe, meu irmão, isso aqui que acontece em Jonas, a gente pensa que é só no contexto de Jonas. Mas, meu irmão, nessa história do profeta, na história de Jonas, são exibidas as facetas mais negativas e escuras do nosso caráter em escala maior. Do nosso caráter em escala maior. Às vezes, meu irmão, a gente está aqui, sabe,
pedindo para que Deus mate os nossos inimigos, para que Deus arrase com eles, para que Deus os destrua. E às vezes, será que você aguenta o tranco de Deus amar quem você odeia? Será que você aceita que Deus ame os seus inimigos? Sabe, isso foi muito forte lá na vida de Jonas. Só que Deus, Ele não é só misericordioso com aqueles que não creem. Deus, Ele é misericordioso até com aqueles que creem. E ali o Senhor quis ensinar a Jonas uma lição. E ali, Jonas, a história conta, que Jonas sai da cidade, ele vai para um lugar, um monte, que eu imagino que tem uma visão de Nínive, porque eu ainda acho que no coração de Jonas, ainda tinha uma esperançazinha, de que o povo de Nínive se arrependesse do arrependimento e Deus cumprisse o que ele falou a respeito da destruição da cidade. Então ele vai para um lugar alto, monta lá uma sua barraquinha e fica lá esperando o que Deus vai fazer. Só que Deus quer mostrar ao profeta uma lição. E o que é que ele faz? Ele faz crescer uma árvore. E ali a árvore faz sombra. E aquilo agrada o coração do profeta. Ele fica satisfeito com aquela árvore. Mas no outro dia, Deus manda um verme que destrói aquela árvore. E ali com o vento, bate na cabeça dele ao ponto dele quase desmaiar. E aí ele pede a morte dele mais uma vez. E ali ele dá uma grande lição, não só para o profeta Jonas, mas para mim e para você. Quando ele fala, você que tem misericórdia ou pena dessa árvore que você nem fez crescer, e que de um dia para o outro ela deixou de existir, não teria eu misericórdia das 120 mil pessoas da cidade de Nínive? Não teria eu misericórdia daqueles que não conseguem discernir a mão direita da esquerda? Não teria eu misericórdia desse povo? E o livro acaba desse jeito, sem a gente saber qual foi a resposta de Jonas, se o coração dele se arrependeu ou não. Sabe por quê? Porque não interessa. A lição era aquela. Com essa introdução, meu irmão, eu quero falar de 3 aspectos da misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor, ela é incondicional. A misericórdia do Senhor, ela é infinita. E a misericórdia do Senhor, ela é transformadora. Meus irmãos, com essa história, a gente pode ter uma noção boa de quão poderosa é a misericórdia do Senhor sobre a vida daqueles que são incrédulos e daqueles que creem também. Meu irmão, a misericórdia de Deus, ela é incondicional. Deus ama todas as pessoas, amém? Deus ama a todos e está sempre pronto a perdoar aqueles que se arrependem, independente da sua condição, do seu histórico, da sua situação. As misericórdias do Senhor é incondicional. Aquele que vem em arrependimento, Ele jamais lançará fora. A gente pensa no nosso coração humano que existem situações de que as pessoas não podem se converter. Sabe? Aquela situação que você diz, ali já está perdido, ali é melhor, tem gente que fala, é melhor nem pregar para aquele ali. Porque aquela situação, aquele povo, o coração é tão mau, tão distante, está tão assim, sujo com o pecado, que é melhor nem pregar. Meu irmão, o povo de Nínive era um povo pagão, mau. Era um povo que adorava outros deuses, cometia atos de atrocidades inimagináveis. Inimagináveis mesmo. E mesmo esse povo, o Senhor teve compaixão e mandou um profeta para esse povo. E mandou uma pessoa, mesmo contrariado, o Senhor, você vai lá. E o Senhor teve misericórdia. É incondicional. É incondicional. As misericórdias do Senhor é incondicional. Aquele que chega em arrependimento, o Senhor salva. O Senhor transforma. Sabe, meu irmão, isso mostra aquela passagem lá de Lucas 15, 11 e 32 do filho pródigo. O filho pródigo mostra como o pai o recebe de volta, um filho arrependido com amor, com perdão, com festa, com alegria.
sabe? Quando ele chegou, o pai não questionou ele, não jogou na cara dele nada, não quis saber, né, do que ele estava fazendo lá. O pai apenas se alegrou com o arrependimento e com a volta do filho, e incondicionalmente ele fez: vem para cá, eu vou colocar uma camisa nova, um anel novo, sandália nos pés, já festa no céu. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor, eles são incondicionais. Sabe, meu irmão? Quando falamos da misericórdia incondicional, significa que Deus perdoa e ama todas as pessoas, independente das ações ou das situações. Deus os ama. O amor de Deus é incondicional. É sobre todas as pessoas, até aquelas que você não gosta, até aquelas que você não suporta. Sabe, meu irmão? Tem pessoas que eu não suporto. Existem pessoas que têm princípios tão diferentes dos meus, que eu quero distância às vezes. E toda vez que eu olho para a vida de Jonas e o profeta, eu lembro da minha condição. E digo assim: Senhor, o Senhor as ama tanto. O Senhor tem um amor incondicional até aquelas pessoas o qual estão distantes daquilo, né, que a gente vê na sua palavra e vê, mas o Senhor as ama. E quem é que você acha que vai ser o Jonas que vai chegar nessas pessoas no tempo de hoje? A missão de Jonas, ela continua viva. E eu não quero saber, e nem Deus quer saber, se você está contrariado a isso. Eu quero declarar aqui que o Senhor vai usar você, apesar de você não querer, para alcançar as pessoas que estão em condição que você acha tão distante da palavra e do coração de Deus. Porque Deus vai lhe usar como usou o profeta Jonas. E se você ousar sair e fugir disso, o Senhor vai fazer situações para que você possa refletir e voltar ao cumprimento da sua palavra. Porque Deus, Ele é soberano. Ele é e detém todo o poder. E o seu amor sobre todos é incondicional. As misericórdias do Senhor, elas são incondicionais. Ele não estabelece requisitos para a condição para o perdão. Não. Às vezes as pessoas dizem: espera eu me curar de tal vício para me entregar. Não, o Senhor diz: olha, vem. Como a Adriana falou, o Senhor é a cura. Ele não estabelece requisitos para que a condição para o perdão. Ele simplesmente oferece de forma gratuita àqueles que se arrependem e buscam a sua ajuda. Um coração arrependido e o desejo de buscar ajuda em Deus é o que ele mais precisa. Ele só precisa disso. Essas são as condições para que o Senhor venha e transforme sua vida. Que você se arrependa e que tenha vontade de buscar ao Senhor. E ali a ajuda do Senhor virá. Isso é muito ilustrado na passagem lá de Romanos 5:8, que diz: enquanto ainda éramos pecadores. Veja, enquanto ainda éramos pecadores, o Senhor derramou sobre nós. A nossa condição era uma condição perdida, era uma condição afastada, não merecíamos, você sabe disso, não merecíamos. E mesmo assim, enquanto ainda éramos pecadores, as misericórdias, que são incondicionais, foi derramada sobre nossa vida. Meu Deus, as suas misericórdias, Deus, elas são incondicionais. Segunda característica, as misericórdias de Deus, ela é infinita. Infinita, meu irmão. Ele sempre tem mais perdão e amor para dar, sempre. Ele sempre tem perdão e amor para dar. São infinitas, não gasta, não tem quantidade, elas são infinitas. Nunca se cansa de perdoar aqueles que vêm a Ele arrependimento. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e há alívio. Há alívio em Deus, em Jesus, porque as misericórdias são infinitas. Infinitas. Isso aqui é muito importante. Assim como você, eu sou pecador.
Assim como você, eu meto os pés pelas mãos. Assim como você, eu tropeço, eu caio, eu decepciono ao Senhor, eu entristeço o Espírito Santo que há em mim. Mas se eu entender que as misericórdias do Senhor, elas são infinitas, isso me dá esperança para eu levantar a cabeça, para eu cair em arrependimento e dizer assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu quero voltar da onde eu caí, porque eu entendo que o Senhor tem sempre misericórdia e amor para dar, e essa misericórdia e amor constrange o meu coração, e nesse constrangimento do qual eu recebo do Senhor, eu me arrependo do pecado, da besteira que eu fiz, da presepada que eu aprontei, e dentro disso, Senhor Deus, eu quero voltar aonde eu caí, eu quero voltar da onde eu parei, porque as misericórdias do Senhor, elas são infinitas, infinitas, infinitas. Sabe aquela passagem de Mateus 18 em que Jesus ensina a perdoar incondicionalmente? Esse é um princípio do céu. Pai, eu devo perdoar 7 vezes? Não, você deve perdoar 70 vezes 7. Será que o discípulo tinha que pegar uma calculadora para saber a quantidade exata de 70 vezes 7? Não, meu irmão. O que ele quis dizer é que não existem limites a perdoar. Sabe por quê? Porque isso é um princípio do céu. Porque a misericórdia do Senhor, ela é infinita. Infinita, entenda isso. Isso nunca vai ser de pretexto para que você possa cair numa vida de pecado a cada dia. Isso só serve de esperança para você levantar a cabeça e deixar a sua condição de pecador. Sabe, meu irmão, a misericórdia de Deus, ela é infinita, porque Ele tem um amor e perdão ilimitado para dar. Ele nunca se cansa de perdoar, está sempre disposto a dar uma nova chance. Uma nova chance. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova sobre nossas vidas. Todos os dias. Mesmo quando cometemos os mesmos erros, repetidamente. Isso nos lembra da passagem de Lamentações 3:22, que diz assim: um Deus de misericórdia, grande compaixão, Ele escuta Ele nunca esgota a sua capacidade de amar e de perdoar. Esse é Deus. Nunca esgota a sua capacidade de perdoar e amar. Porque as suas misericórdias, elas são infinitas. Não tem fim. Não acaba. Sabe, meu irmão? A gente deve tomar esses princípios, sabe? E dizer assim: Senhor, eu quero viver a cada dia de uma forma intensa para o Senhor. Porque o Senhor tem derramado da sua graça e da sua misericórdia sobre mim. O Senhor tem derramado do seu poder, do seu espírito sobre mim, sobre meus irmãos. E isso me habilita assim, meu irmão, a entender princípios divinos, para que possa me municiar no dia mau. Quando sobrevier sobre mim, às vezes, um pecado que eu caí, uma situação de guerra espiritual, em que eu estou sendo abatido e afligido no espírito, por guerra espiritual. Porque, meu irmão, Deus, Ele tem uma misericórdia incondicional. Então não importa a condição que eu possa jogar, ou alguém possa jogar na minha cara. Não importa, é incondicional. E não importa as vezes que alguém ou o diabo tentar jogar na minha cara que de novo tu fazendo isso, de novo tu sendo desse jeito, de novo tu sendo acometido, tu sendo aperreado por espíritos imundos. Não importa, porque as misericórdias são infinitas. E a terceira característica é que as misericórdias de Deus, ela é transformadora. Aleluia! Ele transforma. Jesus transforma. Jesus muda a situação da gente, de cada um. Ele não apenas perdoa os pecados, mas também nos ajuda a mudar, a seguir em frente, a crescer espiritualmente, a viver uma vida santa, em pureza. Esse é Deus. Porque Ele não só derrama sobre mim uma misericórdia infinita,
uma misericórdia incondicional, mas sim também uma misericórdia transformadora, que me habilita para uma nova vida. Não é isso que diz lá em 2 Coríntios 5,17? Nós somos nova criatura. Por quê? Porque a misericórdia de Deus é transformadora, meu irmão. Não existe conversão sem transformação. Não existe. Sabe por quê? Porque Deus manifesta o seu ser. Onde Deus está, onde a presença de Deus está, Ele manifesta o seu ser. E sabe o que sai da manifestação do ser de Deus? Misericórdia transformadora sobre a sua vida e sobre a minha vida. Jesus transforma. Você precisa entender isso. A misericórdia de Deus, ela é transformadora, porque Ele não apenas perdoa os pecados, mas também nos ajuda a seguir em frente, a crescer espiritualmente, a viver uma vida santa, em pureza. Isso mostra na passagem de 2 Coríntios 5,17. Eu sou uma nova criatura, as coisas passadas já foram, as coisas passadas são passadas. O Senhor derrama uma misericórdia nova sobre nossa vida. Somos transformados em nova criatura. A misericórdia de Deus não apenas apaga o passado, mas também nos capacita a viver uma vida melhor para o futuro. Ele não só apaga o que passou, mas nos levanta no presente para que possamos viver uma vida no futuro, uma vida melhor. Além disso, a misericórdia de Deus também capacita para sermos misericordiosos com os outros. Amém, irmão? Aprendemos com Jonas, que odiava os ninivitas, mas a misericórdia que transforma a gente para que se possa ser misericordiosos com outros. Sabe, meu irmão, nesses tempos, são tempos em que tem aflorado as nossas emoções. São tempos em que talvez a gente possa estar confundindo as guerras e fazendo a guerra contra pessoas e não entendendo a guerra espiritual que a gente deve travar. E as misericórdias de Deus, que cai sobre justos e injustos, ela nos habilita para que a gente possa crescer e se manter de pé, entendendo aquilo que está ao nosso redor. Sabe? Misericórdias incondicional, infinita e transformadora. Que Deus assim abençoe você. Tenha misericórdia de você e de mim, e nos habilite, através da sua misericórdia, para uma vida de vitória em fé em Cristo Jesus. Deus abençoe você.